Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos ontem a divulgação por parte do IBGE do PIB do segundo trimestre de 2020, que registrou queda de 9,7%, a maior desde o início da série histórica. Também houve ali a revisão de queda de não só 1,5%, 1,5%, mas 2,5% do PIB do primeiro trimestre. Esses resultados eram mais ou menos esperados, mas ainda assim mostram aí que o Brasil agora está oficialmente em recessão. Como que você analisa os dados divulgados pelo IBGE, Fausto? Bem, Glauco, primeiro vamos começar olhando para a revisão do dado ali do primeiro trimestre. A revisão do primeiro trimestre mostra que o nosso problema econômico não estava somente vinculado à pandemia, porque os dados do primeiro trimestre pegaram ali um período bastante pequeno da pandemia ali na segunda metade de março. E já colocava o Brasil ali com uma queda na taxa de 2,5% do PIB. Quando você entra, então, para o segundo trimestre, né, ou seja, a gente vai fechando aí o primeiro semestre, e aí sim, pegando o miolo da pandemia, principalmente abril e maio, o que a gente vai ver é uma queda bastante acentuada, muito próxima aos 10%. E é bom lembrar, né, Glauco, que quando você isso comparado com o trimestre anterior, que já tinha caído. Quando você compara esses números com relação ao trimestre, em relação ao ano passado, o que a gente vai ver é uma queda acima disso, né, uma queda de 11,4% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Isso mostra o quanto, de certo modo, a economia paralisou e regrediu aí por conta da pandemia. Um outro dado que eu acho que é importante também a gente olhar é para o setor, né? E aí chama atenção uma queda de quase de 20% em relação à indústria de transformação. Acho que esse é um outro dado bastante forte, que nos coloca uma série de questões. Chama atenção também, por outro lado, o fato do próprio gasto do governo ter caído em torno de 8%. Né? O gasto das famílias, a gente já esperava uma queda, uma vez que há uma perda de renda bastante sensível, mas o gasto de governo deveria ser o oposto disso, né? Porque o governo deveria, de alguma forma, buscar a sustentação do crescimento nesse período. E o governo, efetivamente, ele não parou, né? Os governos, efetivamente, não pararam. Ao contrário, eles tinham que ser mais ativos, até por conta do combate à própria pandemia. Quer dizer, a retração do gasto do governo ajuda, de certo modo, a compreender também um pouco essa derrubada aí do PIB. A questão colocada agora, como é que vai ficar a economia para frente? Lembrando, então, que, por um lado, você tinha já uma queda do PIB antes da própria pandemia, uma queda bastante acentuada da pandemia, e agora a gente tem que olhar a capacidade da economia retornar quase que por conta própria, uma vez que o próprio governo já fez muito pouco antes e agora tende a fazer cada vez menos. Uma dessas questões colocadas aí, então, é que esse PIB caiu esse tanto todo, mas só não caiu mais por conta do abono emergencial, que de alguma forma manteve um mínimo aí de condições de sobrevivência das pessoas. Nós estamos falando de mais de 60 milhões de pessoas que receberam um abono emergencial. Agora, com a redução à metade, né, que é o dado de ontem também, ou seja, deve chegar até o final do ano com R$300 o abono emergencial, segundo a proposta do governo, a gente vai ver, de um lado, essa queda da arrecadação, essa queda da liberação de recurso, que vai impactar também o consumo das famílias. Quando a gente olha, então, para esse conjunto de coisas em relação ao PIB, a gente está vendo que esse primeiro trimestre aí foi um primeiro semestre bastante difícil para a economia e que a gente já está assistindo uma economia encolhendo ao ponto da gente poder dizer que, de certo modo, nós vamos fechar aí o 2020 com uma economia menor até do que a economia de 2010, 2009. E a gente vai fechar 2020 contrariando uma previsão do ministro da Economia, Paulo Guedes, ali, que disse no dia 12 de março que no pior dos cenários a economia brasileira cresceria 1%, algo que não faz sentido nenhum. E outra coisa que faz pouco sentido também, Fausto, queria a sua análise a respeito disso, a declaração dele ontem dizendo que a queda do PIB era um som distante e que a recuperação econômica será em V, ou seja,
tão forte quanto a economia caiu, ela iria se recuperar. Existe algum dado que aponte para isso, Fausto? Não, nesse momento nenhum, porque o principal dado para você pensar é o consumo das famílias de um lado, de outro o mercado de trabalho, e os dois dados estão bastante incipientes. É óbvio que o terceiro trimestre, né, a entrada no segundo semestre, tende a ser melhor do que a gente viu nesse período, até porque, apesar da pandemia aí não estar controlada, a economia está voltando, então você vai assistir um retorno propriamente dito da economia. Agora, um retorno que seja capaz de equilibrar ali, de compensar a perda do que a gente viu nesse trimestre é bastante improvável. Boa parte dos analistas, inclusive, estão esperando aí uma queda do PIB fechado no ano em torno de 6%. Eu acredito, inclusive, que pode ficar até um pouco mais do que isso. Olhar para a economia agora na reabertura tem a ver também, principalmente, com um dado bastante significativo, Glauco, que a gente viu nesse semestre aí, e nas indicações desse segundo trimestre, que foi a queda do investimento. O investimento caiu de maneira bastante acentuada, e a retomada do investimento é fundamental para que a gente assista a um crescimento mais sustentável. Acho que tem duas questões colocadas. Uma é agora, como é que vai passar o segundo semestre em meio à própria pandemia, uma vez que a pandemia ela não foi controlada, e em segundo caso, como é que a gente vai assistir ali a entrada para 2021. Eu acho que a grande aposta econômica de qualquer um que possa pensar minimamente o que vai acontecer, ela está mais marcada para 2021 do que para 2020. 2020 é inevitável que a gente tenha um PIB negativo e um PIB que muito provavelmente vai ser a maior queda histórica desde que se faz uma medição desse tipo. Agora, você destacou o papel do auxílio emergencial justamente na manutenção de não haver, na verdade, na prática, uma queda maior na economia. E agora a gente tem a redução desse valor de R$600 para R$300. Isso também deve causar um impacto bem negativo nessa tentativa de retomada do Brasil, da sua economia, Fausto. Não há dúvida, Glauco. Nós estamos dizendo que nos próximos 4 meses a gente vai colocar, do ponto de vista do abono, metade do que foi colocado até agora. O abono emergencial, ele se transformou ali nesse período da pandemia numa renda aí de subsistência, ou seja, as pessoas não acumularam esse dinheiro foi recebido e foi para o mercado de consumo. Ele se transformou em consumo das famílias de um lado e ele se transformou, inclusive, em arrecadação de impostos dos estados e municípios, do próprio governo federal. A sua redução, inevitavelmente, vai atingir o consumo das famílias. Nós vamos assistir isso, em especial das famílias mais pobres. A pergunta que se faz é se a retomada, a reabertura da economia, né, ou seja, esse afrouxamento do isolamento, de certo modo, vai ser capaz de compensar a redução do que se apresentou aí do abono que o governo está propondo de R$600 para R$300. Agora, é claro que é bom lembrar que a origem da discussão do abono emergencial do governo era nenhum tipo de ajuda, e depois o governo falava em R$200. Agora a gente está falando aí em R$300 que o governo está propondo, a partir de uma medida provisória, mas eu não tenho a menor dúvida que se vai ser um bom debate dentro do Congresso Nacional, e a pressão da sociedade civil, a pressão dos movimentos sociais, do movimento sindical, esperamos que de alguma forma a gente consiga contornar essa redução. A gente vai acompanhar essa discussão. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.